Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1, verso 6. Verso 6. Vamos ler a partir do verso 6. Se coloque de pé. Vamos ler a palavra. Amém. Graças a Deus. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensares que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentam oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Podeis se assentar. Palavra gostosinha, né? Gostosinha a palavra. Pode, à vontade. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor e nós vamos falar hoje sobre o culto. Como cultuamos a Deus e como devemos cultuar a Deus. Antes de chegar até Malaquias, eu quero só recapitular historicamente e mostrar que nós, em nossa caminhada, às vezes estamos na igreja e nos esquecemos de como é servir a Deus, estando na igreja. Olha só, quando o povo retorna do cativeiro, uns anos antes, umas décadas antes do livro de Malaquias, você tem Neemias reconstruindo os muros. Depois você vai ter a construção do templo, Esdras edificando, ensinando no templo. E aí você tem ali um período de Ageu e Zacarias profetizando, né? Ageu profetizando que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Vamos, se esforcem, vamos acabar de construir o templo. E aí o povo é animado. Você tem Zacarias profetizando, falando com sacerdotes, Zorobabel falando: olha, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Vamos, continue, avance. E o povo vai e se une e começa a construir um templo e está envolvido com a obra e
está indo. Mas o tempo passou. E aí chegamos em Malaquias. E aí quando a gente chega em Malaquias, a gente vê que o culto já não é a mesma coisa. A gente vê que a adoração já não é mais da mesma forma. A gente vê que o modo de se cultuar ao Senhor está batendo cansaço e enfado. O pessoal está cansado do Senhor. E o pessoal está achando que está cheio de razão. E aí o texto, logo nesse capítulo 1, é interessante porque no verso 6, é interessante porque Deus começa fazendo um questionamento a eles. Deus usa uma figura de pai e de senhor no verso 6. Quando ele diz, olha, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. E Deus está virando para ele e está falando, vocês não me honram, nem como pai, nem como senhor. O filho honra o pai. O questionamento divino já começa num confronto. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor e vocês são os servos, onde está a minha honra? Onde está o respeito comigo? O perigo desse momento aqui, com esse passar do tempo, é que tanto os sacerdotes, quanto o povo, quanto a todos, eles estavam afastados de Deus, não estavam mais honrando o Senhor como deveria ser honrado. E como eles honravam ao Senhor? No seu modo de vida. Mas o seu modo de vida estava tão afastado de Deus que refletia diretamente no modo que eles cultuavam, sacrificavam, adoravam. E aí você pode pensar, pastor, mas essa palavra aí é para liderança, né? Essa palavra aí, pastor, é para os sacerdotes. Lembra que Pedro vai dizer sobre o sacerdote universal dos crentes, que agora nós somos sacerdotes, povo eleito, santo, que nos colocamos diante da presença desse Deus. Porque antes só quem se colocava na presença de Deus era o sacerdote, e hoje todos nós entramos na presença de Deus. E a pergunta é, como entramos na presença de Deus? Será que é com honra? Porque uma coisa é eu falar, e o que Deus está falando aqui com eles, olha só, vocês me chamam de pai, vocês me chamam de Senhor, mas a prática é completamente diferente. Porque um filho honra seu pai, o servo obedece o seu senhor, e vocês não fazem isso. Vocês no seu modo de vida e de culto não fazem isso. A adoração de vocês não é uma adoração que honra ao Senhor. E por quê? Porque, na maioria das vezes, os nossos pecados, a nossa vida prática, nos afasta do caminho do Senhor. Porque nós pensamos que vida cristã é vida dentro da igreja. Servir a Deus é servir a Deus dentro da igreja. Não. Servir a Deus é o meu modo de vida. Eu honro ao Senhor não somente aqui, hoje, agora. Eu honro a Deus aqui e agora. Eu adoro ao Senhor aqui e agora. Eu exalto ao Senhor aqui e agora. O culto é o ápice da minha manifestação de glória ao Senhor. É o culto. Mas isso não significa que fora daqui o Senhor continua sendo o meu Pai, o Senhor, Deus continua sendo o meu Senhor. Eu tenho que honrá-lo como filho e obedecê-lo como servo. Entende? Malaquias está aqui, e a palavra do Senhor é interessante, né? Porque o verso 1, né, quando diz assim, sentença pronunciada, mas essa palavra sentença também, ela traz a ideia de peso.
E realmente a palavra ela é pesada, ela tem que... Pá! Esses profetas, né, traziam uma palavra de peso a esses homens. A minha vida é para servir a Deus. E esse Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E eles questionam, né, a Deus, né, é bonitinho, porque eles nem percebem que estão errados, porque Deus está fazendo perguntas retóricas através do seu profeta, quando ele diz aqui no verso 1, 2, 3, 6, no final do 6, antes do 7, diz assim, no final do verso 6, mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Eles não conseguem nem perceber o caminho errado que estão tomando. O Senhor está falando, vocês não me honram como pai, não me obedecem como servos, e vocês não conseguem perceber, vocês perguntam, Deus, em que estamos te desonrando? Como assim? Não estamos te obedecendo. E eu acho isso interessante porque o livro de Malaquias reflete muito a igreja de hoje, não a nossa. Espero eu, graças a Deus. Mas reflete muito os crentes do Brasil, que não conseguem perceber a verdade da palavra e do evangelho. Temos aqui às quarta-feira, e eu convido você, às quarta-feiras, estamos aqui discutindo, né, coisas não necessariamente políticas, mas falamos sobre o marxismo, falamos sobre relativismo, né? E a gente vai vendo como isso vai entrando no meio da igreja, e como isso vai entrando no meio dos crentes. E aí quando você vê o crente, ele jura que ele está na palavra, mas está tão afastado de Deus. O crente jura que está vivendo o evangelho, mas está vivendo o evangelho sem Cristo. Ele jura que ele está firmado na palavra, mas ele é apenas um moralista, porque não nasceu de novo. Ou ele vive um evangelho que só tem a graça. Deus é amor, Deus te ama, Deus te perdoa, vem como estás, permaneça, seja feliz, né? E ele jura que está na verdade. E o Senhor nos chama para viver um evangelho da graça e da verdade. Percebe? Esses homens aqui, eles estão tão afastados de Deus. Deixa eu beber uma água. Às vezes eu me empolgo. E esses homens aqui, eles estão tão afastados de Deus, que eles não conseguem perceber a maldade que fazem. E a maldade é absurda, gente. Verso 7 ao verso 9, eu vou reler contigo. Aí Deus fala, né? Deus questiona no final do 6. E vocês perguntam, como desprezam? Cuidado, irmão, com o que você pergunta a Deus. Né? Às vezes a gente fala assim, Senhor, essa oração é perigosa. Essa oração é perigosa. Faça, mas eu já te aviso logo. Aguente depois, se você orar e falar, Senhor, me mostra o que está errado em mim. Cuidado, porque Deus vai mostrar e às vezes você não vai gostar. Porque Deus, aqui vocês perguntam, em que desprezamos o teu nome? Aí Deus começa a listar. Abre a lista. Verso 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Eles desprezavam, eles chegavam lá e ofereciam o quê? Qualquer coisa. O resto do resto. Ofereciam um pão imundo. Traziam animais que eram expressamente proibidos pela lei, coxo, manco, sem valor.
No final lá do texto a gente lê que até animais roubados. E o pior que isso está na igreja até hoje. Tem gente que dá o dízimo que deixa para lá. Né? Deixa para lá, deixa para os noticiários criminais aí. Tu vê que não muda. O texto fala hoje. Mas eu quero falar para você que o perigo está na nossa vida completamente afastada de Deus e uma vida que despreza o Senhor, que é o perigo de nós oferecermos as sobras a Deus. O que esse povo está fazendo é oferecer o resto, o que não vale. E esse é o problema. O problema é quando nós, e aí a gente tem na cabeça o versículo lá do Sermão do Monte, buscai, depois, esse texto é maravilhoso porque Deus está falando sobre ansiedade, né? Mateus 6. É sobre ansiedade. Não andeis ansiosos com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele cuida das aves. Ele cuida Se Ele veste os lírios do campo mais belos do que as roupas de Salomão, o Senhor sabe o que você necessita de comer, de vestir. E a gente fala, ai, Deus é maravilhoso, Ele cuida de mim. Aí no final ele vem e fala, mas buscai primeiro a conclusão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que ele listou anteriormente, vos serão acrescentadas. Portanto, buscar primeiro o reino de Deus não é eu dar as sobras da minha vida e do meu tempo para o reino de Deus. E como eu ofereço um animal impuro? Como eu ofereço o resto, a sobra? Quando eu desprezo o Senhor. Quando eu estou no culto, a adoração desses homens aqui em Malaquias era uma adoração de qualquer maneira. Chegavam de qualquer maneira na presença de Deus e achavam que Deus tinha que responder, e achavam que Deus tinha que operar. Viviam uma vida afastada de pecado e achavam que está tudo bem, vou oferecer, deixa eu ver, todos os meus animalzinhos. Aí tinha aquele mais, é esse que eu vou levar para a igreja, para ofertar. É esse que eu vou cultuar a Deus. E tem uma coisa interessante, porque o texto de Êxodo, de Levítico, a lei, ela exigia um animal perfeito. O animal tinha que ser perfeito. Porque ele já aponta lá na frente o sacrifício de Cristo. Como diz João Batista, ao ver Jesus se aproximando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Pedro vai dizer, lá no capítulo 1 de sua epístola, ele vai dizer que Cristo é o Cordeiro que, imaculado, sem mancha, sem pecado, que morreu na cruz em nosso favor. O sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. Portanto, quando nós estamos vindo para a igreja e fazemos do culto um culto de qualquer maneira, um culto com uma adoração descabida, preguiçosa, cansativa, com o nosso coração longe, nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estamos desprezando tudo aquilo que o Senhor fez na cruz para que nós possamos entrar no Santo dos Santos. E Deus olha para isso e fala, olha, você está trazendo esse pão queimado. Tinha lá as ofertas de pães. Ih, meu Deus, esqueci o pão no forno. Tem problema não. Leva lá. Leva para o culto.
Mas, pastor Rubem, eu não trago pão, eu não trago... Sim, mas você traz o seu coração. Você traz a sua adoração, você traz a sua obediência, você traz o perfeito louvor que sai dos seus lábios. A sua vida tem que estar no altar do Senhor todo o tempo. E ele faz uma coisa interessante, quando ele diz no verso 8, quando trazendo os animais cego, verso 8, cadê? Quando vocês oferecem um sacrifício de um animal cego, será que isso não está errado? Deus está perguntando. Vocês não conseguem perceber que está errado? Vocês não conseguem perceber que o modo que vocês estão vivendo, o modo que vocês estão me adorando, me cultuando, de qualquer maneira não é o correto? E aí, olha só que coisa interessante, ele fala assim, né? Continuando no verso 8. Quando traz um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Experimenta. Chega lá diante da autoridade, de qualquer maneira. E isso é interessante, né? Isso é interessante. Vou dar exemplos nessa mesma linha. Se você tiver amanhã uma entrevista de emprego, você está desempregado, ou dentro da sua empresa atualmente, você vai ter uma entrevista que você está concorrendo a uma vaga que você vai receber um salário maior. Você se prepara, não se prepara? Você pensa, faz a barba, o homem faz a barba, corta o cabelo, a mulher vai se maquiar, vai botar um perfume, porque você quer chegar bem apresentável. Não é verdade? Você não vai numa entrevista de emprego de chinelo de dedo, camisa toda aberta, no caso de homem, né? Apesar que, não duvido, né? O Rubem que trabalha aí no RH, de vez em quando deve pegar as figuras indo. Quando você olha a pessoa assim, tu fala, vai dar errado. De cara, você já vê a postura da pessoa. Quem trabalha com jovem aprendiz, chega aquele jovenzinho, e aí, qual é, compadre? E aí, beleza? Nós, tá. Tu já olha assim e fala, esse menor aí, sei não, hein? Mas chega um olá, boa tarde, tudo bem? Estou aqui. Se chegar falando bem, português correto, com tempo verbal certinho, já sai na frente. Você se prepara, porque você tem uma causa na justiça, você vai se deparar com um juiz. Você coloca uma roupa bacana para se apresentar. Você tem um casamento, 15 anos, você foi convidado para ser um padrinho de casamento, uma madrinha, e faz cabelo, e faz roupa, e faz aquilo outro e tal. Por quê? Porque a ocasião, a cerimônia, a coisa toda ali exige uma roupa, uma vestimenta, uma postura diferente. Mas aí o que acontece? Às vezes nós, diante de Deus, tratamos tudo isso, Deus entende. E a gente usa essa desculpa muito para o Deus entende. Deus entende, Deus sabe. Deus sabe que não posso. Deus sabe que eu não consigo. Deus sabe que é aquilo. Deus sabe. Deus não se importa. Deus importa o coração. Não, verdade, Deus importa o coração. A gente vai chegar nesse ponto. Deus importa com o coração. Mas cuidado, o fato de Deus sondar o coração, Ele sabe exatamente quando você está usando uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Porque a gente vai chegar lá, esse texto é muito bom. Oferecer a Deus o que é inútil ou a sobra do nosso tempo e recursos é um insulto a esse Deus. É isso que Deus está falando nesses versos.
Estamos no culto, levantamos a mão, adoramos, oramos, clamamos, lemos a Bíblia, saiu daqui, esquece tudo. Só no próximo domingo. Aí você chega no culto de domingo, e aí Deus faz para você a pergunta: como desprezamos o nome do Senhor? Porque nos esquecemos de Deus a semana inteira. E só lembramos de Deus no culto. Isso é oferecer um animal coxo. Isso é oferecer um animal cego. Isso é oferecer a Deus o resto de seu domingo. Porque o culto começou às 7. Se você chegou às 7 horas aqui, na abertura da nossa diaconisa Joyce, você está cultuando a Deus a 1h12. Se você chegou aqui às 7. Se você veio na escola dominical e na consagração de manhã, o seu domingo já tem umas horinhas a mais aí, né? Pelo menos mais umas 3 horas aí, adicionada ao seu culto e sua adoração ao Senhor. E nós achamos que isso é muito. E falamos, Deus já está demais, Senhor. E começamos a viver uma vida espiritual que não percebe. Por que esses homens não percebiam? Porque eles estavam completamente afastados de Deus. E não adianta você querer oferecer para Deus o seu resto, porque não vai dar. Sua vida espiritual não vai melhorar. Você não vai sentir a presença de Deus na sua vida. Você não vai ver o operar de Deus, o agir de Deus na sua vida. Você vai se tornar um crente metódico. Isso se não se desviar. Se temos o melhor em nossas mãos, mas oferecemos o que é defeituoso, estamos enganando ao Senhor, que tudo vê e tudo sabe. Eu entendo, meu querido irmão, que numa quinta-feira, você acordou 6 horas da manhã, pegou um ônibus lotado, um metrô lotado, com alguém com um sovaco na sua cara. Você foi para o trabalho, já chegou no trabalho suado, trabalhou o dia inteiro, se estressou, pegou, demorou de novo 2 horas, veio direto, chegou no culto, e você está aqui, mas está... Que bom que você veio. E eu digo para você, Deus entende. Deus entende. O problema é, fiquei em casa o dia inteiro, tranquilão, almocei, assisti o Globo Esporte. Quando o Alex Escobar deu boa tarde, eu estiquei meu sofá, tirei meu cochilinho, acordei às 5, lanchei, acordei porque o moço do pão buzinou. Eu falei, opa, pão, vou comprar um pão, né? Aí lanchei, aí eu chego no culto, cansado. Ué. Aí Deus sabe de todas as coisas. Calma, irmão, também não é assim. Entende a diferença? Culto de domingo, olha, domingo, eu entendo. Pastor Rubem, trabalho em escala, trabalhei a noite toda. Estou aqui, mas estou aqui. Irmãos, eu sei que haverá cultos que vai ser um domingo, um dia de semana, que você vai trabalhar, que você vai ter problema para enfrentar, que você, de repente, alguém passou mal na sua família, tu passou a tarde inteira no hospital, ou então passou a madrugada inteira no hospital, chegou de manhã, teve que ir para o trabalho. Eu sei que haverão dias difíceis,
E acredite, Deus sabe do teu dia difícil. O problema é quando todos os meus dias são difíceis para o Senhor. Para o Senhor. Entende? Porque se tiver algum outro evento, tu se esforça para ir. Né? Tô cansado, mas eu vou por causa do fulano. Rafaela outro dia estava conversando comigo, né? Eu falei, Rafaela, agora eu tô numa fase boa, cheguei aos 40. Não quer ir não? Não vai. Ah não, Rubem, eu tenho que ir, porque fulano é assim, assado, não sei o quê. Então vai. Mas também, eu? Ela sabe. É ruim. Toda uma idade excelente. Vamos, não vou não, porque eu não quero. Eu falo, ainda não tive oportunidade, até agora eu tô indo, tudo que me convida eu vou, até agora. Mas tem vezes que, irmão, fica chateado não, irmão. Fica chateado não, tá? A vida é dura. Ela tá rindo, mas é. Porque às vezes nós nos esforçamos para tantas coisas. Nos esforçamos, mas ao cultuar a Deus, nós nos entregamos à velha desculpa. Deus conhece. Deus sabe das minhas condições. O problema é quando isso vira rotina. Se isso vira rotina e costumeiro na sua vida, Deus sabe que domingo para vir na escola, eu não cobro, você pode perceber, eu não cobro mais presença na escola dominical. Quanto tempo eu não falo de escola? Eu só falo o que eu falo na escola dominical. Não cobro. Eu não estou falando com criança. Né? Mas às vezes nós usamos a desculpa. Acordei cedo a semana toda, domingo eu vou dormir até mais tarde. Amém, irmãos? Você tem todo o direito de dormir até mais tarde. Mas em um trimestre, tem quantos domingos? 13. 13, porque são 13 lições. São 13. Das 13, 4 não ocorrem porque domingo de manhã é Santa Ceia. E eu faço vídeo para você assistir de casa deitado na cama. E eu sei que vocês não veem. Porque eu consigo alcançar, eu vejo quem visualizou. Não quem viu, mas a quantidade de visualização. Mas eu vou continuar fazendo, porque eu não quero ser cobrado naquele grande dia. Mas enfim, eu quero que você entenda. Porque nós vamos dando desculpas. E cuidado com as desculpas que você dá para não fazer, para não servir. Cuidado, não, eu estou no culto, estou tão cansado. Hoje eu vou só. Aí tu começa, aí tá rolando louvor, Tu tá aqui, ó. Aí daqui a pouquinho tua cabeça tá, poxa, amanhã eu tenho que fazer isso. Amanhã tem que fazer aquilo outro. Tem um boleto que está vencendo. O culto está rolando. Mas a sua cabeça já está longe. Foi embora. Não, tem que cultuar. Eu vou no culto. Você já saiu de casa pensando, hoje eu vou cultuar da melhor maneira possível? Você já teve essa coisa? Hoje eu vou pro culto e tô nem aí se eu tô desafinado. Eu vou atrapalhar o pessoal do louvor e eles que dão o jeito dele. Aí tu vai sentar aqui na frente e vai cantar altão. Fora do tempo, fora do ritmo, fora do tom, mas na presença de Deus, é isso que importa. Eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou falar em línguas, eu vou. Tu já saiu de casa falando, hoje eu vou para o culto.
Porque às vezes a gente fica igual esse pessoal aqui. Domingo, culto, vou para a igreja. Quinta-feira, culto, vou para a igreja. Quarta-feira, estudo, vou para a igreja. E vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja, e vou para a igreja. E ir à igreja se torna o seu hábito. E o seu culto e a sua adoração passa a ser de qualquer maneira. Oferecemos para Deus o final e o resto das coisas. 3. E isso gera um problema, porque gera, como diz o verso 10, isso aqui é bom, olha só. O verso 10 e o verso 11, Deus fala uma coisa que é poderosíssima. Porque Deus, aqui no verso 10, ele é radical. Ele é radical. E poucas as vezes, eu vejo, aqui demonstra o quanto Deus está irado. Esse verso 10 demonstra o quanto Deus está insatisfeito. Porque Deus, ele vira e fala assim, quem dera, tomara houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Lembra que lá, quando tem a ordem para a construção do tabernáculo, o Senhor fala para que a chama do altar não deveria se apagar, deveria continuar constantemente. Tinha que limpar as cinzas para que o fogo não apagasse. O culto aqui é tão ruim, mas tão ruim, que Deus está falando, apaga e fecha a porta. Não, apaga. Apaga e fecha. De tão ruim que tá. Deus está falando, tomara que tinha que ter, rapaz, tinha que ter alguém aí que chegasse lá com um balde d'água, apagasse o fogo, trancasse as portas e falasse, acabou! Não é que Deus está falando, eu não recebo adoração. Deus está falando, é melhor nem ter. Não é Deus falando, não, eu não recebo o culto de vocês. Deus está falando, é melhor nem ter culto. Tamanho é a indignação. Deus estava indignado com esse modo de viver desse povo, que estavam desprezando. E não somente isso. Deus ainda vira para o povo, no verso, e ele continua, no verso aqui, apagar o fogo do altar, e ele continua, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Não, peraí, estou perdido. O verso 13, sabia que eu estava errado. O verso 13 diz, e vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, torceram o nariz, ainda desprezam o Senhor. Vocês vão para o culto, tá? Vocês vão servir, vocês vão oferecer a oferta, o sacrifício, chega lá, oferece de qualquer maneira, um animal cego, um animal roubado, um animal manco, e ainda durante aquilo ali vocês falam, que canseira, que coisa chata, que coisa enfadonha. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais as coisas de Deus se tornam enfadonhas na nossa vida. Porque os espirituais reconhecem as coisas espirituais, entendem das coisas espirituais. E os carnais as desprezam. Percebe? Quanto mais o meu modo de vida é um modo de vida que se afasta de Deus, menos eu tenho prazer na adoração,
menos eu tenho prazer na oração, menos eu tenho prazer na comunhão com os irmãos, menos eu tenho prazer com o ambiente espiritual da igreja e do culto são e sadio. Porque o que a minha carne quer é bagunça. O que a minha carne quer não é as coisas espirituais, é as coisas carnais. Mas quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu ofereço qualquer coisa para Deus, menos eu tenho prazer e alegria nas coisas espirituais. Entende? Porque as coisas espirituais se tornam canseira, enfado. São 3 horinhas de culto. Enfado. Eu não consigo pegar a Bíblia para ler 15 minutos do meu dia, porque é enfado e canseira. Eu não consigo orar 5 minutos. 5 minutos, porque é cansativo. Porque eu estou cansado. Porque eu tenho uma canseira. Eu não consigo, eu só pego a Bíblia quando eu estou aqui na igreja. Isso quando a Bíblia não é no celular. Por quê? Porque é cansativo, pastor, eu sei. Mas as coisas espirituais são para os espirituais. Cuidado, porque a sua carne pode estar dominando a sua vida e te afastando completamente de Deus. O povo fala que está cansado. Quando o pecado domina o coração, o culto deixa de ser um deleite e passa a ser uma canseira. O louvor que eu venho para adorar passa a ser cansativo. Tudo passa a ser cansativo. Estar com os irmãos é cansativo. Vir no Senhor é cansativo. Tudo passa a ser cansativo. Por quê? Porque eu não me deleito no culto, na adoração, na presença de Deus em minha vida. Porque eu estou acostumado a oferecer o resto. E o problema é que no culto, o culto pulsa pelas primícias da tua adoração. O culto pulsa pelo o principal e a primazia da sua vida. Entende? A presença de Deus na tua vida tem que preencher todo o seu modo de viver. Não somente aqui e agora. Para terminar, o verso 11 que eu comecei a ler, e o verso 14, Deus mostra uma coisa maravilhosa. Deus fala o seguinte, a glória de Deus, eu vou ler o verso 11 e o verso 14, que diz assim, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Esses 2 textos demonstram a grandiosidade e a majestade de Deus. Porque, às vezes, em nossa cabeça, nós olhamos para um Deus que me fugiu a palavra agora, carente, lembrei. A gente acha que Deus é carente. Que Deus está assim, vai meu filho, me adora, vai, me adora. Ai, estou com uma saudade de você. Que saudade que eu estou do irmão. Que saudade que eu estou. Quanto tempo que você não ora. A gente acha que Deus é carente. E aqui Deus está falando, não, eu sou o Senhor de todas as nações. Eu sou o Rei soberano sobre todas as coisas. Se você não me adora como deve ser adorado, o problema não é meu, o problema é teu. Porque eu continuo sendo Deus, mas você sem Deus, povo de Israel, não é nada. Você sem Deus
meu querido irmão, nada é. Percebe? Eles estão achando que, dá isso aqui para Deus, é o suficiente. E Deus está falando, vocês não têm noção da minha grandiosidade. Vocês não têm noção o quão terrível eu posso ser. O quão grandioso, eu sou o rei, é isso aí. A nossa adoração a Deus não é para engrandecer, Deus não vai ser mais Deus não vai ser mais poderoso, Deus não vai ser maior, porque você quebranta o seu coração diante dele, não, o que vai mudar é a sua vida diante dele. É o Espírito Santo que habita em você, que vai te regenerar, porque você está se aproximando de um Deus santo. E é impossível nós nos aproximarmos de um Deus santo, santo, santo e permanecermos da mesma maneira. É impossível eu me inclinar para as coisas do Espírito e não promover na minha vida os frutos do Espírito. Aliás, Ele promover na minha vida os frutos do Espírito. É impossível. Tanto é que João 15, a videira, aquele que está em mim e eu nele, esse produz frutos. Irmãos, aí ele vai falar, mas e aquele que não produz? Eu tiro, aí você pensa, mas não estava na videira? Será que estava? Deus vai limpar. Eita, coisa terrível, né? Deus está falando aqui que nós adoramos a esse Deus. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor, Ele deve ser honrado. Nosso Deus é um Deus que nos chama à intimidade com Ele. Mas não para que Ele venha a ser maior ou menor, mas para que nós possamos nos aproximar de seu caráter, que é santo, justo e fiel. Nós nos aproximamos de Deus para que a nossa vida venha a ser transformada e mudada. Nós nos aproximamos de Deus para que o nosso coração venha a ser um coração voltado para as coisas justas e santas. E o Senhor nos chama a vivermos essa vida de santidade. Devemos abandonar, portanto, o nosso modo de vida, que é chamado de graça barata, sem sacrifício, sem renúncia. Um modo de vida cristã que beira a um profissionalismo do tipo, às vezes nós tratamos a igreja como se fosse o nosso trabalho, não é verdade? Que nós temos que ir lá e bater o ponto, porque se eu faltar, o pastor vai... porque se eu faltar, o pastor vai vir brigar comigo. Se eu faltar, vão me mandar mensagem. Não, eu tenho que ir no culto porque eu tenho que parecer. Eu tenho que ir no culto porque eu tenho que ir lá bater meu ponto. Eu tenho que ir no culto. Porque as pessoas têm que me ver que eu sou espiritual. Quando na verdade você tem que vir no culto para adorar ao Rei dos Reis. Você tem que vir ao culto e sua oferta é a gratidão ao Rei dos Reis. Os seus dízimos e ofertas é o retorno para Deus, que é o Senhor que produz todas as coisas na sua vida. O seu tempo na sua casa, você não tem que parar de dar a desculpa, estou cansado para ler a Bíblia. Estou cansado para orar. E aí você não dá nem 10 minutinhos do seu dia de 24 horas. E aí você quer chegar no culto e ver os céus abertos, querubins subindo e descendo.
Você quer ver uma fumaça de glória, igual a música da Fernanda Brum, né? Você quer ver um monte de coisa, mas durante a semana você não viu, foi a nada. E aí você quer chegar no culto com o seu animalzinho coxo e cego e falar: Senhor, receba o meu louvor. Mas isso daqui é o resultado da sua vida lá fora. Adoramos a um Deus que é santo, justo, verdadeiro, rei sobre todas as coisas. E aí voltamos ao verso 6. Temos que honrar a esse Deus como nosso Pai. Temos que servir a esse Deus como nosso Senhor. E o que nós fazemos aqui no culto é o reflexo da nossa vida. É o reflexo de tudo que é fora. O culto, a adoração a Deus, ele tem que refletir o meu coração na presença dEle. Eu tenho que chegar aqui e falar: hoje eu estou aqui para adorar. Aleluia. Mas pastor, ok, eu sei, você veio direto do seu trabalho, às vezes o seu melhor vai ser um glória a Deus. Mas se o seu melhor for glória a Deus, dê o seu glória a Deus da melhor maneira. Ore ao Senhor da melhor maneira que você puder. Oferte ao Senhor da melhor maneira que você puder. Obedeça, faça o melhor para Deus. Porque Deus, Ele olha e Deus sabe aquilo que você tem negligenciado diante da presença dEle. O texto diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E aí as pessoas confundem e excluem o sacrifício. Não, o sacrifício é o que culmina a vida de obediência. E Malaquias 1 nos mostra exatamente isso. A nossa obediência reflete diretamente no nosso culto de adoração ao Senhor. Busque a Deus com o melhor das suas forças, com o melhor da sua virtude, com o melhor. Paulo vai dizer sobre o culto racional em Romanos 12. E o nosso culto racional é dentro da todo o meu intelecto e possibilidade. Viva na presença de Deus e ofereça ao melhor, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito e, portanto, o meu culto tem que honrar a esse sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.